Olá, bem-vindo, bem-vinda à aula de número 12 do curso de Ensinamentos do Presidente Nelson. Teremos mais uma vez a oportunidade de aprender com os ensinamentos do nosso amado profeta e um dos discursos que ele proferiu em sua conferência geral. Muito bem, a nossa lição desta semana foi baseada no discurso que o nosso querido presidente Nelson deu na conferência geral de abril de 2019, um discurso muito especial, muito forte, né, com um convite muito forte dado pelo nosso profeta para todos os filhos de Deus. Os que não são membros da igreja, os que são membros da igreja que por algum motivo se afastaram do evangelho, e para nós que somos membros ativos da igreja. Esse discurso foi intitulado Vem e Segue-me, que é um convite do Salvador, né? E o presidente Nelson ele introduziu o assunto que ele queria abordar, contando para nós duas experiências que ele mesmo viveu. A primeira experiência aconteceu com uma de suas filhas, que estava morrendo, né, devido a um câncer, e ele tem uma conversa com a sua filha. Na sequência, ele conta a experiência de um socorrista, né, de um policial socorrista, que estava agindo naquela cidade chamada Paradise, né, ou Paraíso, na cidade da Califórnia, durante aqueles incêndios devastadores que aconteceram em 2019, lá na Califórnia. Um dos maiores incêndios que já aconteceu naquela região, onde muitas casas, muitas propriedades foram dizimadas, pessoas realmente passando por situações muito difíceis. E esse socorrista, ele estava agindo lá, né, o presidente Nelson foi lá visitar, conversou com ele, e ele, então, relata esse episódio. Então, eu gostaria que você assistisse agora esse trechinho, vou passar agora para você o trechinho do discurso que o presidente Nelson ele conta para nós essas duas experiências. Agora, eu gostaria que você tivesse uma oração no coração, estivesse bem atento ao que o Espírito vai lhe ensinar, vai lhe falar no momento que você estiver ouvindo, né, essas mensagens, essas experiências. O que o presidente Nelson está querendo nos ensinar? O que é que o Espírito lhe ensina, tá bom? Como muitos sabem, nossa família vivenciou uma eterna separação há 3 meses, quando nossa filha Wendy partiu desta vida mortal. Nos últimos dias de sua batalha contra o câncer, fui abençoado com a oportunidade de ter uma conversa de despedida entre pai e filha. Segurei as mãos dela e disse a ela o quanto eu a amava e o quão grato eu era por ser seu pai. Eu disse: você se casou no templo e honrou fielmente seus convênios. Você e seu marido receberam 7 filhos em seu lar e os criaram para que fossem discípulos devotados de Jesus Cristo, membros valorosos da igreja e bons cidadãos. E eles escolheram um cônjuge da mesma estirpe. Seu papai tem muito orgulho de você. Você me trouxe muita alegria. De modo sereno, ela respondeu: obrigada, papai. Foi um momento afetuoso e cheio de emoção para nós. Ao longo de seus 67 anos, trabalhamos juntos, cantamos juntos e muitas vezes esquiamos juntos. Mas naquela noite falamos das coisas que mais importam, tais como convênios, ordenanças, obediência, fé, família, fidelidade, amor e vida eterna. Sentimos muita falta de nossa filha. No entanto, graças ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo, não estamos preocupados com ela. À medida que continuamos a honrar nossos convênios com Deus, vivemos com a expectativa de estarmos com ela novamente. Enquanto isso, estamos servindo ao Senhor aqui, e ela está servindo a Ele lá, no paraíso. Por falar nisso, minha esposa e eu, no início deste ano, visitamos a cidade de Paradise,
na Califórnia. Na realidade, nossa visita se deu menos de 40 horas após nossa filha partir deste mundo. Nós, o elder Kevin W. Pearson e sua esposa June, fomos fortalecidos pelos santos da Estaca Chico, Califórnia. Ficamos sabendo de sua grande fé, de sua administração e dos milagres que ocorreram, mesmo em meio às devastadoras perdas decorrentes do incêndio mais destruidor da história da Califórnia. Enquanto estávamos lá, conversamos bastante com um jovem policial chamado John, um dos muitos corajosos socorristas. Ele relembrou a densa escuridão que pairou na cidade de Paradise no dia 8 de novembro de 2018. Enquanto chamas e brasas se alastravam pela cidade, devastando propriedades e posses como um flagelo, nada deixando a não ser pilhas de cinzas e chaminés com os tijolos à vista. Por 15 horas, John dirigiu em meio a uma escuridão intransponível, tracejada com os dardos das ameaçadoras brasas, à medida que ele ajudava cada pessoa e família a escapar em segurança. Tudo isso com o risco de perder a própria vida. Contudo, durante essa extenuante provação, o que mais atemorizou John foi sua preocupante pergunta: onde está a minha família? Após longas e terríveis horas de angústia, ele finalmente ficou sabendo que eles haviam escapado em segurança. O relato da preocupação de John com sua família me inspirou a falar hoje àqueles que, quando o fim de sua vida mortal se aproximar, podem perguntar: onde está minha família? No dia futuro em que completarão sua experiência mortal e entrarão no mundo espiritual, vocês se depararão com esta pungente pergunta: onde está minha família? Muito bem. Obrigado por você ter enviado as respostas. Espero que você tenha conseguido, já receber alguns influxos do Espírito e entrar aí na mente, no assunto que o presidente Nelson está querendo nos compartilhar conosco. Por exemplo, no finalzinho desse trecho que você acabou de assistir, o presidente Nelson ele diz: no dia futuro em que completarão sua experiência mortal e entrarão no mundo espiritual, vocês se depararão com esta pungente pergunta: onde está minha família? Está aí uma introdução perfeita para esse assunto. O presidente Nelson procurando nos ajudar a pensar não só em mim, mas pensar que a exaltação que nós tanto almejamos, ela depende de um trabalho em que eu me preocupe comigo mesmo, com o meu bem-estar espiritual e com o bem-estar de minha família. É um encargo que nós temos, uma responsabilidade, e nós só chegaremos no mundo espiritual, só chegaremos no ponto que nós precisamos chegar para continuar o nosso progresso, se o fizermos em família. De fato, o presidente Nelson, ele na continuação, ele fala, o que é que nós precisamos fazer para estabelecermos aqui na Terra um destino certo com a nossa família do outro lado do véu. Ele continua dizendo o seguinte: o Espírito dentro de cada um de nós naturalmente anseia que o amor familiar dure para sempre. É tudo isso que nós queremos. Músicas românticas perpetuam uma falsa esperança de que tudo de que precisamos é amor, se quisermos permanecer juntos para sempre. E alguns erroneamente acreditam que a ressurreição de Jesus Cristo disponibiliza a promessa de que todas as pessoas estarão com seus entes queridos após a morte. Duas noções falsas, Para que esse relacionamento se perpetue depois dessa existência, não é suficiente amor. Aquela família, aquelas pessoas se dão tão bem, eles se amam, eles se cuidam, é tão lindo aquele casal, do outro lado eles estarão juntos. Não, não estarão.
Ou, o Senhor é tão misericordioso, ele veio à terra, morreu, sofreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, para que todos nós possamos estar juntos do outro lado. Então, todos nós estaremos, né? A nossa família vai estar lá juntos, porque nós acreditamos em Cristo, nós realmente procuramos fazer o que ele quer. Não, não estará. Exceto se fizermos algumas coisas que o próprio Salvador indicou que deveriam ser feitas. É o que o presidente Nelson continua dizendo. Na verdade, o próprio Salvador deixou bem claro que, embora sua ressurreição garanta que cada pessoa que já viveu realmente ressuscitará e viverá para sempre, muito mais é exigido, se queremos obter o elevado privilégio da exaltação. E aí ele arremata dizendo, a salvação é um assunto individual, mas a exaltação é um assunto de família. E aí a gente tem que se perguntar o que muito mais é exigido. Então, o que é exigido? O que a gente precisa para poder estarmos juntos, né? Ter um destino certo, seguro, com nossa família, depois da nossa experiência mortal? O presidente Nelson nos deixa claro com essas palavras. Ouçam as palavras citadas pelo Senhor Jesus Cristo a seu profeta, Joseph Smith, né? Está lá em Doutrina e Convênios. O Senhor disse, todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações ou expectativas, que não forem feitos nem acertados, nem selados pelo Santo Espírito da promessa, não terão eficácia, virtude ou vigor algum na ressurreição dos mortos, nem depois dela. Porque todos os contratos que não são realizados com esse propósito têm fim quando os homens morrem. Então, o presidente Nelson continua dizendo, então, o que é exigido para que uma família seja exaltada para sempre? Ele então nos diz, qualificamos-nos para esse privilégio ao fazermos convênios com Deus, cumprirmos esses convênios e recebermos as ordenanças essenciais. Gostaria que você ponderasse essas 3 indicações, esses 3 requisitos, e você pudesse pensar em você agora. Lembra, a salvação individual, a exaltação é um assunto de família, mas tem que começar com você. E você pudesse ponderar o que você tem feito para se preparar para realizar convênios, e você tem feito para cumprir os convênios que fez, e quais são as ordenanças que você ainda precisa receber. Como você está se preparando para elas? Para ilustrar um pouquinho do que o presidente Nelson quis ensinar, né, dessa preocupação que a gente precisa ter, que isso deve ser uma preocupação que parta de nós, que comece conosco, e que isso precisa ser realizado em família. Ele contou uma experiência também pessoal, uma conversa que ele teve certa vez com um grande amigo. Esse amigo, ele não era membro da igreja. E falando sobre o Evangelho, e aí então o presidente Nelson ilustra esse princípio contando essa experiência. Embora pareça-nos, né, em certo ponto, o discurso, a determinados momentos que o presidente Nelson ele se dirige para aqueles que não são membros da igreja ainda. Mas essa experiência, eu gostaria que você ouvisse ela, pensando em você, na sua situação. O que é que essa experiência lhe ensina? Que sentimentos ou que verdades vêm à sua mente ao ouvir essa experiência, mas para você, embora você seja membro da igreja, ok? Vamos passar o vídeo, agora eu vou passar aqui o trechinho do vídeo em que ele conta essa experiência no discurso dele. Gostaria que você ponderasse as suas palavras, tá bom? Como ela se aplica a você, ok? Então, vamos ao vídeo. Um querido amigo meu tinha pouquíssimas experiências com Deus. No entanto, ele ansiava estar com sua falecida esposa. Então, ele me pediu que eu ajudasse. Incentivei-o a conversar com nossos missionários para que ele entendesse a doutrina de Cristo,
e aprendesse sobre os convênios, as ordenanças e as bênçãos do Evangelho. E ele o fez. Mas ele sentia que, para aceitar o caminho que eles recomendaram, seria necessário fazer muitas mudanças em sua vida. Ele disse: esses mandamentos e convênios são muito difíceis para mim. Além disso, não há como eu pagar o dízimo e não tenho tempo para servir na igreja. Ele então me disse: quando eu morrer, por favor, faça o trabalho do templo necessário por mim e por minha esposa para fiquemos juntos novamente. Felizmente, não sou eu que o julgarei. Mas realmente questiono a eficácia do trabalho vicário no templo para um homem que teve a oportunidade de ser batizado nesta vida, de ser ordenado ao sacerdócio e de receber as bênçãos do templo durante a mortalidade, mas tomou a decisão intencional de rejeitar esse caminho. Muito bem. Após esse vídeo, então, eu gostaria que você ponderasse realmente o que ele significou para você, né? Que ensinamento, o que ele ensinou para você aplicando a sua vida. Muito bem, então, o presidente Nelson compartilha essa percepção, né, que nós precisamos realmente estar preocupados. Precisamos estar preocupados com os convênios. Lembra aqueles 3 requisitos? Lembra dele? Nós precisamos estar preocupados em fazer os convênios com o Senhor, guardar esses convênios, e precisamos também realizar as ordenanças necessárias para a exaltação. A maioria delas, ou melhor, algumas delas, no templo sagrado. Eu gostaria de compartilhar com você uma telazinha aqui que tem uma parte do discurso para a gente, Nelson. Eu tomei a liberdade de fazer pequenas modificações para aplicar para nós, diretamente para nós, porque nesse momento ele fala para aqueles que não são membros da igreja, que não fizeram os convênios ainda, né? Ou aqueles que estão afastados do Evangelho, mas esse trecho ele pode ser facilmente aplicado para nós, se nós pensarmos que, ao pensar nos convênios que nós fizemos, e nós não tivermos cuidado, nós podemos estar um pouquinho afastados das promessas que fizemos naqueles convênios. E certamente todos nós temos alguns convênios que precisamos ainda realizar, e muito que precisamos guardar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa tela. O presidente Nelson diz que está em amarelinho aí entre colchetes, foram minhas palavras que eu introduzi para aplicar para nós, tá? Mas ele diz assim, ó: agora, como presidente de sua igreja, imploro a vocês que se distanciaram dos convênios feitos, e a vocês que ainda não buscaram fazer os convênios de exaltação no templo. Façam um trabalho espiritual para descobrir por si mesmos o que você precisa fazer, né? E, por favor, façam-no agora. O tempo está se esgotando. Pensem sobre isso. Certamente você que está assistindo essa aula já fez alguns convênios com o Senhor, entre eles o convênio batismal, por exemplo. Ponderem. Você lembra quais foram as promessas que você fez ao realizar aquele convênio? Nós renovamos parte desse convênio na reunião sacramental ou na ordenança do sacramento semanalmente. Você está ciente, você tem lembrado das palavras, das promessas que você faz ao Senhor nessa ordenança? Muito provavelmente você já passou pelo templo e fez suas investiduras. Você está lembrada das promessas que você fez ao Senhor ao realizar esta ordenança, esse convênio? Quais foram os convênios, as promessas que você fez? Como você tem se esforçado para guardar ou para viver esses convênios? Quão bem você está vivendo esses convênios, essas promessas que você fez? E se porventura você já passou no templo e foi selado ou selada a um cônjuge, né? Estão selados para sempre na ordenança sagrada e eterna do casamento celestial? Você lembra das promessas, né?
os convênios que você fez com seu cônjuge e com Deus nessa ordenança? O que você tem feito para manter ou para viver esses convênios e promessas que foram realizadas? Pense nisso. Se há algo para ser ajustado, como diz o presidente Nelson, faça o trabalho espiritual para descobrir por si mesmos. Mas não esqueçam, por favor, como ele diz, façam agora, o tempo está se esgotando. Se tem algum convênio que você ainda precisa fazer, o que você tem feito para se preparar para ir ao templo e realizar e fazer esta ordenança, esse convênio consigo? O que precisa ser feito nessa preparação? Siga o conselho ou o convite do presidente Nelson. Façam o trabalho espiritual para descobrir por si mesmos. E, por favor, façam-no agora. O tempo está se esgotando. Dá uma pausa no vídeo agora. Faz essas ponderações apenas para você. Não precisa compartilhar isso comigo, nem com ninguém. Mas faça uma ponderação sobre esse assunto. Escreva, decida fazer agora qualquer mudança que seja necessária para que você, cumpra os convênios que já realizou, as promessas que já realizou, ou para que você se prepare para realizar a próxima ordenança ou o próximo convênio com o Senhor. Ok? Então, faz uma pausazinha agora, faz essa ponderação e em seguida você retorna aqui. Muito bem. Para concluir a nossa lição, espero que tenha sido uma experiência magnífica para você. O presidente Nelson ele termina o seu discurso com esse convite, que é um convite, na verdade, ele estende para nós o convite do próprio Salvador. Ele diz: queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos convida a trilhar o caminho do convênio para que voltemos ao lar de nossos pais celestiais e que estejamos com nossos entes queridos. Ele nos faz o convite. Vem e segue-me. Está aí o título do seu discurso. O título do seu discurso é um convite do próprio Salvador, Jesus Cristo, de segui-lo nos passos do convênio. Os convênios que ele próprio não só instituiu, mas cumpriu, todos eles, ao passar por sua experiência mortal, dando-nos assim um exemplo de como fazer, como viver uma vida aqui na Terra que nos capacite a voltarmos à presença do nosso Pai Celestial e do próprio Salvador Jesus Cristo, para que possamos viver com eles nas eternidades, juntamente com a nossa família, no vínculo celestial, no vínculo familiar celestial. E assim nos tornemos como nosso Pai e nossa Mãe celestiais. O Senhor nos abençoe. Esta aula que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o faço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, não esqueçam, por favor, então, de enviar as respostas que foram requeridas como parte da lição. Ok? Forte abraço, nos vemos na próxima aula.